Oi, gente, tudo bom? Olha, a gente de volta, mais um episódio, mais um podcast. E hoje o nosso podcast tem aquele algo super especial, porque é o nosso dia a dia. A gente vai falar de bem-estar, de bom alimento, de boa verdura. A gente vai falar com a pessoa mais importante que tem lá no Hortifruti, que conhece tudo de cliente. A gente vai falar com a Patrícia Carneiro. Bem-vinda, Patrícia, aqui no nosso canal. É uma honra ter o Hortifruti aqui, até porque eu sou cliente Hortifruti. Tudo bom? Tudo ótimo. Eu que estou super grata de poder estar aqui, vindo falar um pouquinho do Hortifruti, contar um pouquinho da nossa jornada de transformação digital para vocês, falar dessa empresa que tem como uma missão tão legal de levar uma vida mais natural para as pessoas, né? Esse é um dos motivos pelos quais eu escolhi trabalhar lá. Eu acho que é uma missão muito nobre e a gente faz isso com muito carinho. Então, estou muito agradecida por poder estar aqui hoje contando para vocês sobre o Hortifruti. Nossa, Hortifruti, falar do Hortifruti é falar de comida na mesa, né? Bom alimento. E hoje a gente vai falar com você também, porque você hoje é a head do Hortifruti de marketing, de CRM, né? Isso. Gosto muito de CRM, você sabe disso. Sei, de eu analytics. lembro. A Patrícia, gente, eu já conheço a Patrícia há algum tempo, eu não vou falar muitos anos, porque somos jovens ainda, né, Paty? Não é? Mas a Patrícia já tem uma origem, tem uma formação em gerência de projetos, ciência da computação, especialista em marketing. Trabalhamos juntos um bom tempo, né, num outro nicho, num outro Sim. segmento, telecom, e hoje ela é a head de marketing. Fala um pouco dessa experiência, o que é ser um head de marketing num segmento de varejo que 1,8 milhões mês de cliente é o que vocês atendem. Isso. Tem que ter um grande Big Data, né, para saber isso. Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Eu acho que, assim, primeiro, o varejo como um todo, ele começou um pouco tarde nesse processo de dados e de transformação digital. Você tem alguns exemplos um pouco fora da curva, mas quando você olha para o varejo de forma geral, ele começou um pouco tarde nisso. Então, demorou um pouquinho para o varejo olhar e falar assim, caramba, olha quanta gente passa aqui e olha a riqueza de informação, de dados que eu estou perdendo, que eu estou deixando de usar para gerar venda, para gerar experiência melhor, para trazer cliente novo, enfim, para tudo aquilo que a gente sabe, né, que a gente trabalha com marketing, que são as missões que a gente tem enquanto empresa, enquanto marketing, né? Então o varejo demorou um pouco, no Hortifruti não foi diferente. Eu entrei lá tem 3 anos e meio, vai fazer 4, para implantar o CRM, né? Jornada difícil. Jornada difícil, porque é uma empresa que veio, primeiro uma empresa familiar, depois passou por 2 fundos de investimento, muitas pessoas que estão lá há muitos anos, que tiveram lá o primeiro emprego, muitas pessoas que entraram lá como às vezes um encarregado de caixa ou um repositor de caminhão, que hoje são diretores, são gerentes. Então isso é uma coisa muito legal, mas por outro lado tem o desafio de você mostrar o valor da transformação digital ali, né? Então, entrei lá para fazer isso, para colocar o CRM para funcionar. A gente tem um programa de relacionamento hoje lá, que é o Leve Natural. A gente tem 85% das vendas identificadas, ou seja, 85% dos tickets que passam no meu caixa ou transitam no meu site ou no meu WhatsApp, eu sei quem foi o cliente que comprou, onde ele comprou, quando ele comprou, que horas ele comprou. Então isso, para quem entende de dados, e a Ieda sabe o que eu estou falando, dá uma riqueza enorme de detalhes, porque a gente consegue, por exemplo, entender comportamento de compra em determinados dias da semana para determinados itens específicos. Conseguimos fazer uma série de testes com isso daí. Então, a gente começou há 3 anos e meio a jornada com a criação do CRM para poder começar a capturar esses dados, né? E fidelizar mais os clientes do Hortifruti, que já tem uma relação muito legal com a marca. São fiéis, né? São fiéis pra caramba. O produto é um produto de alta recorrência, então assim, fruta, verdura e legume, que é 80% da minha venda. E você não consegue estocar, então você tem que comprar fresquinho mesmo, então isso gera recorrência e a gente tem essa vantagem. Daí eu entrei lá, implementei o CRM e depois recebi o convite para assumir o marketing também. Por quê? Porque o desejo era ter um marketing data-driven, né? E o marketing era muito, muito, muito criativo, é criativo, vocês devem conhecer o marketing do Hortifruti, tem propagandas que não saem da cabeça das pessoas. Até hoje a gente tem um marketing muito ativo e criativo e diferente. Um marketing lúdico, né? Que eu me lembro da berinjela, que era uma artista, do pepino, do pimentão. Ele sempre utilizou um pouco do lirismo e do lúdico do marketing para você fazer associação. Exato. Isso o Hortifruti sempre fez lindamente e continua fazendo.
mas faltava um pouco do olhar de resultados e de números em cima disso aí, né? E a gente sabe que culturas mais antigas de marketing, né, algumas indústrias, né, não tinham esse hábito de estar medindo exatamente ali o que estava sendo feito. Então, recebi a missão de chegar no marketing, levar essa visão de dados para lá e, a partir daí, a gente começar a fazer o time de marketing entender que você só consegue aprovar um investimento de mídia, que é uma coisa cara, se você mostrar qual vai ser o ROI daquilo ali. Você só consegue aprovar um investimento em contratar algum garoto propaganda, alguma influenciador para fazer seu marketing, se você disser quanto que aquilo ali, qual é a sua meta de venda e seu retorno em cima daquele investimento. E precisa de dados para fazer isso, né? Então, acho que a jornada até agora foi essa. A missão lá no marketing é colocar um marketing data-driven. Tem um ano que eu estou lá com o marketing, acabou de fazer agora em setembro. A gente está fazendo essa transformação dentro da área de marketing, para isso precisa, né? Não é só Big Data, não é só ferramenta. Precisa cultura. Precisa de gente que tenha skill analítico, que consiga lidar com números, que consiga interpretar um número, que consiga escolher qual é o número que ela vai usar para mostrar um outro resultado, tomar uma outra decisão, né? Então, a gente está nessa jornada agora. Aí, assim, tem pessoas que super se adaptam, mudam e evoluem, querem aprender e querem trabalhar com isso. Tem pessoas que não, essa não é minha praia, eu prefiro ficar só com a parte criativa mesmo, não tô a fim de seguir esse caminho. E a gente vai ajustando o time, ajustando as coisas conforme esses skills vão aparecendo lá. Muito interessante quando você colocou num ponto, e a gente vem falando nos podcasts muito sobre a maturidade digital. O Hortifruti é um grupo sólido, apesar, ele está no Rio, São Paulo. Está no Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas. Então ele já tem os pontos assim grandes, né, da região sudeste ali, que ele faz essa abrangência. E essas empresas têm uma coisa que a gente chama de maturidade digital. O varejo é o mais atrasado em maturidade digital. Todo e qualquer varejo, não é o Hortifruti. É o último que entrou. Diferente dos bancos, que foram os primeiros que entraram, diferente da indústria, que está tendo que se reinventar com a indústria 4.0, o varejo precisa, principalmente por causa de logística, por causa de estoque, por causa de distribuição e treinamento desse time todo que trabalha com alimento de perecível ou não perecível. Quando você colocou isso de vocês não estarem tão adiantados, a gente sabe que a transformação digital tem... Você falou da cultura data-driven. A cultura data-driven não envolve só o marketing, envolve o RH, envolve a direção, né? Porque você vai direcionar a empresa para dados. Então, essa transformação digital que está aí hoje, que a gente tem cultura data-driven, vamos pensar em sete principais tecnologias disruptivas. Big Data, cultura data-driven, inteligência artificial, né? São as três principais. Realidade aumentada, realidade virtual, que no varejo dá para usar também, né? Porque você tem a venda online, né? Que deve ser um carro-chefe também. Fala um pouco dessa transformação digital. Como é que vocês estão nesse processo? Em que etapa vocês estão dessa implementação? CRM eu já vi OK, RP não vou perguntar porque varejo sem RP não funciona. Como é que vocês estão? Então, a gente, como eu te falei, começou tem cerca de 3 anos. A gente perseguiu muito fazer o básico bem feito, né, primeiro. Então, acho que essa foi uma estratégia muito acertada, porque eu vejo algumas empresas que vão, não, eu quero usar inteligência artificial, mas, poxa, mas não existe um banco de dados, não existe um método de popular aquilo ali. A gente começou a montar tudo. Então, o Big Data ele foi construído com o que se tinha ali internamente, a tecnologia ela foi sendo adquirida e construída, né, para que aquilo funcionasse. Linguagem de quem trabalha com banco de dados. Vocês tinham banco a banco, vários juntaram aquilo e Access, Excel, SAP, tudo separado, criou-se um BI, né? Dentro do BI isso tudo começou a ser populado, né? O e-commerce começou a ser populado, dados de PDV de loja começou a ser populado, cadastro de clientes começou a ser populado via CRM, aquilo tudo começou a ser populado e aí a gente construiu um banco que num primeiro momento tinha informações básicas ali, que é, cara, o cliente, o cupom, o produto que ele comprou, aquilo dado bem detalhado, né? No nível bem baixinho da informação. Isso foi um primeiro passo que a gente deu lá atrás, então acho que isso foi bem feito. A gente hoje tem lá um básico bem feito dentro do banco. E a partir daí, a gente começou a ousar
né, em utilizar essas outras alavancas, essas outras tecnologias de transformação digital que você está falando. Eu vou te dar um exemplo de inteligência artificial que a gente tem em 2 frentes muito legais lá dentro. A primeira é na relação com o cliente para personalização, eu vou falar um pouquinho sobre ela. E a segunda é na cadeia logística de pedido. Que são né? duas, então, a previsão de duas demanda. tecnologias disruptivas. Você falou logística, transporte que tem que ter e inteligência artificial. Fala pra gente isso aí. Totalmente. A parte de personalização com o cliente, a gente foi para o lado de oferta personalizada. Então, o varejo, ele tem, se você for no supermercado, você vai encontrar na porta aquele folheto cheio de produto em promoção. Uhum. Aquilo ali existiu, vai continuar existindo por algum tempo, mas a gente pensa que aquilo ali uma hora vai acabar. Por quê? Porque a promoção que serve para a Ieda não serve para a Patrícia. Uhum. De repente, a Patrícia não come carne, a Ieda come. A Ieda, de repente, precisa de um produto sem lactose, a Patrícia não. Né? E quando você faz uma promoção para todo mundo, você está dando um desconto para uma opção de gente que já ia comprar aquele produto anyway. Uhum. Então, você afeta a margem do produto e não atende, muitas vezes, as necessidades de todo mundo. Porque você está dando tá muitas vezes colocando ali um produto que você quer, tá com estoque alto, quer desovar aquilo ali, ou um produto que você negociou com a indústria para fazer uma venda mais massiva dele e tal, mas você não está olhando para o cliente. Uhum. E acho que transformação digital também é sobre isso, é sobre colocar o cliente no centro, olhar para o cliente. Então, quando a gente Customer experience, customer centric. Total. Quando a gente olhou para o cliente, a gente falou assim, cara, o cliente precisa de uma promoção para ele. Como é que eu faço isso? Eu tenho que entender padrão de comportamento de compra dele, o que ele compra, quando ele compra, se ele está deixando de comprar alguma coisa, reduzindo um volume, se essa redução de volume é uma redução normal, média, observada ou não. Fazer uma oferta para ele num produto que ele, de repente, está deixando de comprar comigo, provavelmente está comprando com outro concorrente, e oferecer para ele produtos que a gente chama de introdução de produtos que ele não compra comigo, mas quando eu olho para ele, olho a cesta de compras dele, eu vejo, por similaridade de cestas, que ele deveria estar comprando aquele produto também. Análise de célula semelhante, estudo preditivo, estamos falando de algoritmo. Estamos falando de algoritmo. Isso aí. Essa foi a primeira aplicação de inteligência artificial lá no Hortifruti. A gente tem hoje a maior carga promocional nossa está nas ofertas personalizadas, não está no folheto promocional. Uhum. Foi uma decisão estratégica. Vamos tirar daqui um pouco o pé e colocar mais aqui. Por alguns motivos. Primeiro, esses que eu te falei, que a gente está entregando para o cliente aquilo que ele precisa e não aquilo que eu quero desovar apenas, né? E segundo, minha concorrência não tem como monitorar o que eu estou fazendo de oferta personalizada. Exatamente. Se eu coloco um produto em promoção hoje no folheto, amanhã meu concorrente chega lá e baixa o preço dele, vira uma guerra de preço, ninguém ganha. Oferta personalizada é diferente. E esse algoritmo é um algoritmo que usa inteligência artificial e machine learning, porque todo dia ele recalcula suas ofertas, ele recalcula com base no seu comportamento histórico. Então, esse é um caso, esse foi um projeto que começou há 1 ano atrás, ele está rodando hoje, eu tenho aproximadamente 100 mil pessoas usando as ofertas personalizadas, eu tenho um lift de 5% no gasto mensal dessas pessoas, um aumento de 1 a 2 itens na cesta, então assim, e a margem... Gera o cross-sell, né? E a margem que esse cliente me traz é muito melhor do que a margem que um cliente que consome a oferta que está no folheto. Então assim, já está super provado que isso funciona. O que a gente está fazendo agora é investindo em maneiras de escalar isso. Eu quero que os 2 milhões usem as ofertas personalizadas. Então, a gente está investindo em maneiras de escalar isso. Essa é uma frente. A outra frente é na cadeia de previsão de demanda, né? A gente tem 76 lojas espalhadas em 4 estados e tem mais de 20 mil SKUs sendo vendidos em cada uma dessas lojas. Você imagina a complexidade que é para um gerente de uma loja dessas dizer assim, olha, eu preciso de 10 toneladas de banana para amanhã, porque com 5 toneladas eu vou pôr na banca, 2 eu vou fazer salada de fruta, outras 2 eu vou fazer docinho, outras 2 eu não sei o quê. Uma pessoa não consegue prever demanda SKU a SKU com assertividade. O que acontece no varejo? Existe um indicador, varejo alimentar, né, que se chama perda, né,
que a gente trabalha com ele, lida com ele e tudo bem, sempre vai ser assim, sempre você vai perder um pouco de alimento ali, né, alimento fresco, mas ele precisa estar controlado, ele precisa ser baixo, né, porque ele ofende no final das contas só a margem EBITDA ali. Se você tiver uma perda alta, impacta muito a margem EBITDA. E a gente estava com uma perda muito alta, né, então a gente pensou de desenvolver um algoritmo de previsão de demanda que olhasse loja a loja, SKU a SKU, dia a dia, considerando se aquele SKU está promocionado ou não, se é uma data sazonal ou não, se tem alguma coisa acontecendo ali naquela região, por exemplo, uma data especial, um feriado, não sei, em São Paulo, né? É um feriado especial ou não, tudo isso impacta na venda, até o clima impacta na venda. Então, olhando essas variáveis aí, um histórico grande, a gente desenvolveu dentro de casa lá um algoritmo que olha e fala assim, olha, para a loja ali do Barra Blue, eu preciso para amanhã de 10 toneladas de laranja, 5 de cenoura, 3 de pepino, 50 de pimentão, 10 de carne. A gente desenvolveu isso por SKU. Esse projeto é um projeto que vem sendo desenvolvido já há algum tempo e a gente agora, em março desse ano, rolloutou ele para todas as lojas, para todo o FLV, que a gente chama que é frutas, verduras e legumes. A gente teve uma redução aí de quase 2 pontos percentuais na perda. Que bacana. Do FLV, porque o algoritmo consegue lidar com essa quantidade de dados e ele consegue fazer essa previsão. É importante dizer também, eu acho sempre isso, tanto a oferta personalizada quanto a previsão de demanda, ele faz ele indica ali para você a quantidade que você deve pedir ou a oferta que você deve fazer para determinado cliente, mas a gente tem total autonomia de mudar isso, né? A máquina não trabalha sozinha. Ela pode chegar para mim e falar assim, olha, para Ieda você vai ofertar brócolis e pão francês. E eu vou olhar e vou falar assim, brócolis não tá legal, não tá uma safra boa, eu tô com pouco brócolis, não vou ofertar só o pão francês. Eu, enquanto gestora, né, do CRM, do marketing, eu posso tomar essa decisão. Não, esse produto eu não vou colocar agora. E para previsão de demanda é a mesma coisa. O algoritmo indica, pede 10 toneladas disso para essa loja, o gerente da loja pode olhar e falar assim, não vou pedir porque amanhã vai acontecer uma coisa especial que não está prevista aqui, não vou pedir. Assim, vou trocar. Tá. E ele troca. Então, acho que esses são dois cases que a gente tem lá no Hortifruti, são os que estão mais avançados, né? Porque já tem algum tempo de maturação, desenvolvimento desses algoritmos e resultados para compartilhar. Mas foram projetos assim que a gente precisou realmente, por conta da cultura, né, e por conta do ponto que o varejo está. Não é, né, Paty? Não é fácil. Fazer algoritmo não é fácil. É um trabalho longo. É teste o tempo todo, você tem que testar. O algoritmo também, às vezes, engana, né, alguma falha no algoritmo. Quando você fala isso, a gente está falando da perfilagem dos clientes cada vez mais. Você está indo no detalhe do detalhe, você está conseguindo personalizar, que é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão personalizando a oferta, acabando com essas ofertas assim, genéricas, né? Que acaba que você acha que compra ou acha que vende muito, mas gera até mais custo. E aí você tem muito dado dos clientes. Então, o dado hoje é o segundo mais importante tecnologia que preocupa todo mundo, né? Porque a partir do momento que eu sou cliente Hortifruti, ele tem todo um histórico do que eu compro, esses bancos de dados, como é que está a segurança de vocês, como é que vocês trabalham a segurança desses bancos, desses dados, vocês têm loja, têm e-commerce, vocês passam cartão, passam tudo ali. Como é que está isso? O cliente Hortifruti pode ficar tranquilo? Pode, totalmente tranquilo. A gente tem muito cuidado com isso, justamente pelo que você está trazendo, né? Uma exposição de dados, às vezes até com uma intenção boa, pode gerar uma insegurança do outro lado, né? Eu recebo várias sugestões de promoção, somente da galera, dos meus colegas do comercial, que falam assim... Comercial sempre, Fala para o cliente, olha, eu vi que você parou de comprar banana, toma aqui a banana. Eu não posso fazer isso dessa forma, né? Porque isso é um pouco de invasão. A pessoa, ela se sente vigiada, ela sente que você está olhando o consumo dela ali. A gente está olhando, mas a gente não fala dessa forma com o cliente, né? Dentro do Hortifruti, existe uma área de dados. Os dados de CPF de cliente, eles são rasteados, então a gente não consegue acessar um dado de CPF aberto para saber que é o CPF da Ieda ou da Patrícia. Ele tá rasteado, tem uma chave lá específica, e a partir daí
trabalhar com os dados com segurança, porque o time que mexe com dados, o time de cientistas de dados, eles sabem que é um CPF XPTO, mas eles não sabem de quem é aquilo ali, Entendi. de quem é aquele CPF. Então, lá dentro funciona dessa forma. Isso faz parte da criação, né, que a gente estava falando lá no início, de criar uma estrutura de dados para que você possa trabalhar, então, tem uma governança de dados, exatamente, para que você possa trabalhar com segurança ali, tanto para a gente quanto para o nosso cliente, né? Não, e falando assim de hortifruti, o hortifruti tem o aconchego, né? Eu sou cliente, eu posso falar, gente, com propriedade, porque eu vou no hortifruti quase que todo dia. O hortifruti, você tem um bem-estar ali dentro, porque você sente que está comprando qualidade de vida. E a gente vive hoje uma era em que as gerações Z e Y dão muito valor para essa qualidade de vida. Os X eram muito workaholics, estão no mercado, dão essa qualidade, mas a turma nova e o ESG está aí. E vocês trabalham com a indústria de alimento. Vocês trabalham com agro também. Então, você tem uma cadeia de fornecedor gigante que envolve logística, envolve o rastreamento desse alimento desde a hora que vocês compram até chegar na mesa do cliente final. Como é que estão essas ações de ESG dentro do hortifruti? Qual a preocupação de vocês com o meio ambiente, com a saúde das pessoas e com o bem-estar? Então, ESG é uma pauta também super importante lá e a gente decidiu, porque ESG é uma coisa muito ampla. Muito, muito ampla. Para o varejo alimentar, cara, tem diversas frentes de ESG que você pode entrar e tocar. A gente decidiu esse ano de 2023 priorizar desperdício de alimentos, né? E aí o que foi que a gente fez? A gente criou uma coisa que se chama ciclo de redução do desperdício. Então, essa perda que eu estava falando para você que acontece na cadeia, né? No caso do hortifruti, as coisas que chegam na perda são coisas boas para o consumo. Só que eu não posso colocar aquilo à venda, porque eu tenho um padrão de qualidade e aquela frutinha, são alimentos de repente, ainda que está machucada na casca, ela não vai para a banca, porque não é aquele o meu padrão de qualidade. O que eu faço com isso? Né? O que eu faço com isso? Existe esse ciclo de redução de desperdício de alimentos. A gente aproveita esses alimentos até o final mesmo. Então, por exemplo, a gente tem parceria com Mesa Brasil, a gente alimentou, né, durante esse ano todo 180 mil famílias. Que bacana. Foram toneladas e toneladas de alimentos que a gente doou, né, pro Mesa Brasil, para ele levar alimentos que estão nessa situação. É uma batata mais feia, uma maçã que está amassada, mas que está 100% ok para o consumo, não tem nada de errado com ela, não está estragada, não está podre, não está nada disso, ela está boa para o consumo. Depois, a outra frente que a gente tem é o próprio refeitório dos funcionários. A gente também consome esses alimentos dentro de casa. Então, o que sai da banca ali, que não tá, a gente não considera com nota 10, né, para ser consumido pelo nosso cliente, comprado pelo nosso cliente, a gente também coloca para dentro de casa e consome isso nos refeitórios. Toda loja do hortifruti tem um refeitório. Os funcionários se alimentam ali, inclusive na central, que a gente chama, né, que é onde a gente trabalha no escritório também. Então, a gente se alimenta daqueles produtos que saem da banca ali. Essa é a outra perna. A outra perna da redução de alimentos se eu tenho uma fruta que não está tão legal para vender ela inteira, ela pode virar uma salada de frutas, ela pode virar um suco, né? Então, a gente aproveita em todos esses pontos. Ah, Patrícia, mas e o que não foi aproveitado, que você não conseguiu aproveitar? Porque tem coisa que eu não consegui aproveitar. A gente tem uma parceria com um ciclo orgânico, eles reciclam esses alimentos que a gente não aproveitou, transformam em adubo esses alimentos, né? Compostagem. Isso volta. A gente vende adubo na loja e a gente também vende adubo para os nossos produtores. Que né? bacana. Então, os nossos produtores, eles compram adubo que, na Vocês verdade, geram. saiu dali mesmo. O produto deles mesmo acabou virando adubo em algum momento, né? Então, você está inserido no ecossistema, né? Que a gente Isso, fala. exatamente. Você está inserido no ecossistema. Então, esse ano, a gente trabalhou muito esse ano para ter esse ciclo rodando. Então, fechar essa parceria com o ciclo orgânico, sedimentar as doações para o Mesa Brasil, porque a gente tinha doações sendo feitas por
lojas para várias entidades e instituições e tal. A gente quis centralizar isso numa instituição que a gente sabe que é séria e que a gente consegue medir e saber para onde está indo o que a gente está doando. Consumir isso internamente também, então trazer isso para o refeitório. Então esse foi um trabalho que foi feito agora em 2023, né? Está sendo feito, que não acabou ainda o ano, está quase, mas não acabou ainda o ano. Que a gente tem muito orgulho de contar, porque na realidade tem gente por trás, né? Tem famílias sendo ajudadas, então é muito legal quando você vai no Mesa Brasil, por exemplo, mexe com o social do SG, né? Muito. Exatamente isso, muito. Você faz isso. Agora, uma outra coisa, vamos lá. O Hortifruti tem uma característica que a gente realmente vê os alimentos, você sabe, são alimentos de alta qualidade. Ela traz variedade de alimentos também, né? O Hortifruti tem algumas variedades de produtos que não tem que a gente encontra no mercado fora do Brasil, e aqui, Charlotte, por exemplo, que é uma cebola específica, eu só consigo encontrar o alho descascado, que toda dona de casa gosta. Então, quem é teu público hoje, teu principal público na cadeia? Se a gente fizer a pirâmide do Hortifruti, quem é teu principal? Meu principal público é uma mulher, 50 a mais. Ela é uma mulher de classe AB, ela tem poder aquisitivo, ela tem pouquíssimo tempo para supermercado, para cozinha, para qualquer coisa assim, e ela se preocupa muito com a alimentação, seja dela, seja da família dela, de quem está em volta dela. Esse é meu público, basicamente. É um público que, quando vai para a cozinha, valoriza muito aquele momento. Normalmente é uma ocasião especial, ele vai preparar um jantar, ou ele vai receber uns amigos, ele vai fazer alguma coisa porque ele está afim de fazer naquela hora ali, que para ele é uma hora de descanso, não é uma obrigação estar na cozinha. É o bem-estar. Né? É um bem-estar. Então, o meu cliente é esse cliente. É para esse cliente que a gente tá trabalhando e que a gente está desenvolvendo ali produtos e desenvolvendo experiência cada vez mais. Então, o que a gente busca muito é que ir a uma loja do Hortifruti ou comprar pelos canais digitais... Eu já vou entrar neles. ...seja uma experiência, né? Então, a gente quer muito que você vá na minha loja. Eu quero comprar batata. Eu quero comprar batata natural, como ela veio, como eu tirei ela da terra. Tem. Não, eu quero comprar ela já descascada porque eu vou fazer a batata em casa. Tenho. Eu quero comprar ela pronta, que eu quero comprar um purê de batata ou uma sopa de batata. Também tenho. E que você possa ter um lugar ali para sentar e consumir também a sua sopa de batata, se você quiser. Muito boa, gente. É ótimo, eu sou suspeita. Sou cliente. Sou suspeita, mas essa é o meu cliente e a gente trabalha para oferecer essa experiência para ela, entendeu? Falou em experiência. Eu acho que experiência tem 3 pilares que são bem importantes. É a visão da empresa, do Hortifruti, que é o Customer Success. É o interno. É como é que você está vendo o sucesso do teu cliente. O outro, você falou no Customer Centric. Agora, então, o cliente é o centro. Empresa que não tem o cliente no centro, não sei como sobrevive. E tem o Customer Experience, que aí é a percepção do usuário. Não é de vocês. Tem NPS e tem vários outros indicadores. NPS é o básico que todo mundo faz, mas se a gente for colocar, tem vários outros dentro da cadeia. Você, baseado nessa experiência, você é omnichannel, porque você vende tanto nas lojas, né, como no site. Como é que estão os teus canais? Qual é a estratégia de vocês dentro desses canais? Porque o Hortifruti tem aquele apelo visual de você entrar num bem-estar, e no site você consegue fazer esse design responsivo que você se sinta da mesma forma. Qual a estratégia de canais de vocês? A gente, agora, de meados do ano para cá, a gente começou a dizer que a gente não tem canal. Tá? Mais ou menos essa estratégia. A gente não tem canal. Eu quero que o meu cliente que compra comigo na loja, que compra no site ou que compra no WhatsApp, que ele me dê a mesma nota de satisfação e que ele tenha a mesma percepção. Não é uma missão fácil. Não é. Não é. Por quê? Porque as pessoas que vão ao supermercado, elas por pesquisa, a gente já aprendeu isso, elas esperam ir ali e elas esperam sentir o cheiro do morango, tocar na fruta, experimentar a fruta que está cortadinha ali, ver se tem alguma coisa diferente. Elas esperam isso. Essa experiência sensorial é muito difícil de você levar para um canal digital. Muito difícil. Não é impossível. Existe como fazer isso. Exatamente. A gente ainda não está nesse momento,
a gente ainda está, Ieda, no momento de consolidar o canal digital da experiência básica dele mesmo. Fazer direito, né? Fazer direito o canal digital. Então, assim, passar aquela segurança para o cliente que está comprando, que quem vai escolher o seu alimento vai escolher da melhor maneira possível. Vai procurar escolher como se fosse você. E quanto mais detalhe você der, olha, eu quero meia dúzia de bananas, mas elas têm que ser mais ou menos, nem muito passado, nem pouco Olha passado. o CRM aí. É isso. A gente tá construindo esse Comportamento nível do de consumidor. confiança com o consumidor nos canais digitais. A gente não está hoje numa experiência maravilhosa de canais digitais. Não temos essa experiência maravilhosa, apesar de ter uma nota de avaliação alta no NPS, mas a gente, como cliente interno, a gente olha e fala, cara, não tá bom. Pode ser muito melhor do que isso aqui. A gente pode agregar alguma coisa sensorial, a gente pode fazer a experiência ser mais fluida, pode ter menos cliques aqui para a pessoa comprar. A pessoa só quer comprar uma banana, gente. Vamos lá, tem que ser simples. É o famoso float na navegação. Isso, tem que ser tem que ser uma coisa muito simples. Pensa, é uma pessoa que não tem tempo, ela não está com tempo nem para ir na loja, ela está comprando pela internet. Então, assim, tem que ser muito simples. A gente está nessa fase de desenvolvimento dos canais digitais, tanto o site quanto o WhatsApp. Hoje a gente vende muito mais pelo WhatsApp do que pelo site. 97% entrando nisso. Última pesquisa da McKinsey, da própria Beta, que eu recebi a pesquisa dele da Fundação Dom Cabral, ela mostra que 97% das pessoas preferem comprar no WhatsApp. É fato, o WhatsApp veio, não tem jeito, ele está cada vez mais evolutivo. E com a IA que está aí, você está falando isso tudo. Então, eu posso ter com a IA generativa esse comportamento cada vez mais inteligente e o teu robozinho se tornar muito, mas muito inteligente ao ponto que você faça essa opção de compra. Não estou falando de chatbot simples, estou falando de uma venda totalmente digital com a percepção e até a sensorial que você pode gerar dependendo do comportamento, da forma como você fala, fazer isso. Então, você falou que vocês estão numa evolução para isso aí, até porque vocês trabalham com alimento e o toque é difícil ainda, não tem, né? Por mais que só se você fizer o hortifruti dentro do metaverso. Como é que vocês estão pensando nisso, assim? Metaverso, realidade aumentada e realidade virtual, porque isso leva o sensorial, mas também exige um device na mão de alguém para comprar. Exato. Classe A e B tem device. Isso, exatamente. É isso? O meu cliente é classe A B, então ele tem device. O meu ponto desse desenvolvimento que você está falando, dessa coisa mais sensorial, a gente tem um piloto metaverso, a gente está fazendo isso. A nossa principal barreira de entrada com o cliente está sendo... O cliente está disposto a utilizar isso dessa forma. Isso a gente ainda não conseguiu achar uma maneira. Você tem que mudar o comportamento cultural do cliente. Isso. É devagar. Para ele tem que valer a pena. Eu falo sempre isso lá, assim, tem que ter consistência no negócio. Não dá para a gente desistir agora porque não teve a adesão que a gente esperava. A gente precisa entender por que não teve a adesão que a gente esperava e persistir um pouco mais, né? Até a gente tomar a decisão de não vamos fazer isso, vamos desistir. Então a gente precisa, e no varejo tem isso também, você tem que segurar as pessoas porque o varejo é assim, né? Meio dedo no pulso, né? Você faz uma coisa, na mesma hora você vê o resultado, seja ele bom ou ruim, e na mesma hora tem alguém falando, para, ou continua. E aí, às vezes, você precisa virar e falar assim, não, peraí, tem que segurar a pressão e falar assim, não, peraí, isso aqui a gente não pode parar, a gente tem que aprender com isso aqui e continuar, senão a gente desmobiliza tudo que foi feito aqui. A gente tá nesse ponto com o WhatsApp, inclusive, né? Porque a gente tinha uma forma do cliente comprar lá que não era uma forma fluida, né? Não era uma forma tranquila, tão tranquila, tinha muitos cliques, então a gente está pilotando em algumas lojas uma coisa muito mais conversacional, né? Usando um chatbot mais humanizado ali, possível, para fazer o negócio funcionar. Não desistimos, estamos fazendo isso em algumas lojas, a gente está atendendo assim, em outras a gente deixou do jeito que estava, né? Que já roda hoje, porque tem uma venda importante. Mas a gente está trabalhando muito para trazer isso que você falou, Ieda, trazer um tom humanizado e conversacional ali para dentro daquela venda do WhatsApp. Esse, para mim, é o caminho. O caminho é você poder digitar ali, eu quero isso num texto, ou mandar um áudio, isso aí. E eu te entregar, entendeu? É isso que a gente está buscando acontecer. É isso que a gente está buscando acontecer. No varejo, é a vida como ela é. Varejo é rotina, é cotidiano do humano que vai utilizar o produto. Então, você tem que chegar e ter o teu WhatsApp rotina humana. É isso. A gente está em busca disso, estamos testando algumas soluções, né, para fazer isso daí.
com alguns parceiros, mas a gente está pilotando ainda, não está escalado, a gente está pilotando ainda. O grande volume de vendas ainda está vindo do WhatsApp do Normal, jeito que ele mas é tá hoje. vindo, lógico. Mas a gente está trabalhando. Isso é uma coisa muito interessante da transformação digital também, porque assim, você tem que estar rodando o negócio, mas você tem que estar transformando o negócio ao mesmo tempo. Exatamente. E o WhatsApp é um excelente exemplo disso. A gente está rodando o negócio aqui, mas tem uma galera transformando o negócio aqui. É revolução. É isso, é revolução. E todo mundo dentro da companhia tem que entender que isso é importante. Né? Porque às vezes quando você fala de cientista de dados, inteligência artificial, machine learning, conversacional, Não sei generativa, isso. o pessoal fala, ih, lá vem esse pessoal com esse monte de palavrinha aí que está na moda e eu não sei do que eles estão falando, então isso não é importante porque eu não entendo, não é importante. Não, isso é o futuro do varejo. Então a gente precisa que todas as pessoas estejam engajadas em rodar um negócio, beleza, mas transformar o negócio também. Adapte-se, né? É isso. E aí, como é que é o tratamento? Você falou, então, das pessoas. Quantos funcionários? 6 mil funcionários? Tem 7 mil funcionários. 7 mil funcionários. Cheguei quase lá. 7 mil funcionários. É muita gente. Muita gente. Então, quer dizer, você tem vários tipos de gerações, porque você falou que é uma empresa que nasceu de uma empresa menor, dos donos, então carrega gente antigo, que tem toda a história do hortifruti, carrega gente jovem, carrega gente ali meio termo, e você deve ter níveis também de escolaridade. Sim, né? sim. Como sim. é que é a capacitação, a preocupação, já que vocês são cultura data-driven, vem tudo do CEO. Como é que é o treinamento dessas pessoas, porque varejo é dinâmico, e varejo digital é alucinante. Como é que vocês capacitam esse grupo para ficar ali motivado, engajado e que sejam vendedores do próprio hortifruti? Exatamente. Todo mundo é vendedor. Todo mundo é vendedor, não só a pessoa que está ali no caixa falando com o cliente, né? Mas quem está separando um pedido, né? Também do cliente ali, quem está recebendo uma compra. Então, a gente que está sentado na mesa ali trabalhando também. Então, todo mundo é vendedor. A gente, é o que você falou, vem do CEO, sim, vem do CEO. Não tem jeito. Se a gente quer fazer uma transformação dentro da companhia e dados, tem que passar a ser uma pauta que sem você mostrar dados, você não vai tomar nenhuma decisão, não vai discutir nada. Isso tem que vir do board da empresa, tem que vir do CEO, tem que vir do C-Level, todo mundo tem que estar combinado nisso aí, falando isso. E aí, quando isso vem de cima para baixo assim, todo mundo entende que, cara, agora o jogo é esse, né? Vamos ter oportunidade para todo mundo? Vamos ter oportunidade para todo mundo. Como é que a gente trabalha com essa diferença de nível, né? A mesma coisa que vale para o cliente, vale também para o funcionário. O negócio tem que ser muito simples. Tem que ser muito simples para quem está na ponta operando, que normalmente são pessoas de um nível de escolaridade ali de 2º grau, né? Às vezes gente que não tem nem 2º grau, né? O cara que é caixa, o cara que é repositor, o cara, né, que você tem que... É uma diferença enorme para um CEO, para alguém que está no escritório trabalhando. Então, existe uma diferença enorme. Para esses aqui, a gente fala de forma muito simples, mas esses caras já acompanham hoje indicadores como, por exemplo, o churn de clientes da loja dele. Ele tem um painel. Ou aquele balde vazando, é de matar qualquer um. É de matar qualquer um, né? E a pesquisa, né? Por que o cara tá saindo e tal? Sempre existe essa pesquisa de churn. Eu até vou colocar que muita gente, a gente fala churn como se todo mundo entendesse o que é churn, né? Sim. Do verbo em inglês é evacuar, né? A gente não vai usar essa palavra que fica feio. Mas é tudo que a gente tem de perda, né? Aquilo que você entrou e você não conseguiu manter. Tem um lifetime velho do cliente, quanto tempo ele fica na tua base. Patrícia aqui, especialista nisso, a gente trabalhou muito tempo fazendo isso. Isso é muito importante, né, Paty? Então, o churn, como você falou, que parece uma coisa que você fala, pô, um gerente de uma loja do hortifruti não vai saber o que é churn. Eles sabem. No hortifruti eles sabem. Legal. Eles sabem o que é churn, o que é uma base ativa, o que é um gross, o que é um cliente novo. Eles sabem. A gente tem um painel super simples, que tem meia dúzia de indicadores do CRM, que a gente chama de CRM para a loja, que fica na mão deles. Eles conseguem consultar qual o tipo de cliente que eu estou perdendo, é o premium, é o fiel, é o cara mais ocasional. Você falou uma coisa fundamental aí, eu estou te cortando, por quê? Porque isso é um grande defeito que quando a gente faz assessment nas empresas, os executivos querem muitos indicadores.
mas que não se toma decisão. Então, você está Ah, falando o oposto, que é o ideal. Não é a quantidade, mas o que você quer atingir. Então, você põe aquela base de indicadores, que são os isso. KPIs que vão orquestrar ali a tua É, máquina, né? e tem que ser acionável, né, Ieda? Não adianta eu ter um indicador para um gerente de loja chamado, sei lá, vou usar o Lifetime Value como exemplo. O que que ele vai fazer com isso, ele, o gerente da O que é loja? isso? Esse é um indicador, talvez, que, poxa, para marketing, para o presidente da empresa, né? Isso é interessante, é importante, mas para o gerente da loja, ele precisa saber se ele está perdendo cliente ou não, ou se o problema dele é ticket médio, né? E quais são os clientes que ele está perdendo, e se eu tenho um cupom ali, uma oferta para ele fazer para aqueles caras ali naquele momento. Então, assim, isso, eu acho que a questão dos dados é que chega um momento que, quando você vai evoluindo, é o que você disse, você tem tanto indicador, as pessoas se afogam no indicador e não sabem qual que elas vão usar para tomar a decisão. Então, esse é um trabalho que a gente tem que fazer com cuidado de, Alto cara, risco. depende do nível da pessoa que vai consumir e para que ela vai consumir. Se é uma pessoa com um nível, né, de formação um pouco mais baixo, que não é uma pessoa que está acostumada a lidar com isso, e que ela precisa de pouca informação para tomar uma decisão ali na hora rápida, cara, é essa meia dúzia aqui que ela vai olhar. Se é um CEO que está definindo se ele vai investir mais ou menos em determinada relação com determinado parceiro, fornecedor, se ele vai abrir um food hall, se ele vai fazer uma parceria com não sei quem, é outro set de indicadores que ele precisou olhar. Então, o que a gente tem feito lá, respondendo a sua pergunta, é essa divisão de, olha, você olha isso, ó, porque isso vai te dar esse caminho, você olha isso, você CEO, olha isso aqui. Então, a gente tem dividido as coisas dessa maneira para não afogar todo mundo em um monte de informação e no final do dia ninguém saber o que vai fazer, porque esse indicador fala isso, aquele fala aquilo, meu Deus, o que eu faço? Não. Você tem aqui o seu set, eu tenho o meu, ele tem o dele, a gente se senta para conversar, tem os rituais que são importantes também, nesses momentos, né? E precisa ter. Tem os rituais ali com os grupos, mas foi mais ou menos essa estratégia que a gente usou para conseguir difundir essa coisa dos dados ali. Foi ser simples. Vocês, traduzindo, você não joga pérola aos porcos. Você não, dá... é exatamente isso. Você dá o indicador certo para quem vai utilizar corretamente. Vai utilizar, isso. E quando você faz essa parte toda de indicador, você tem incentivos? Vocês têm meta? Vocês têm meta por loja? Vocês têm meta de vendas? Tem. Como é que vocês trabalham? O grupo todo tem meta? Vocês têm participação nos lucros? Como é que é o hortifruti para os funcionários também, né? Sim, sim. Eles são sócios ali dentro que acabam todos tendo que participar para todo mundo ganhar? Total. Há 3 anos atrás, quando eu cheguei lá, o painel de metas ele só tinha dois indicadores. Venda-valor e margem EBITDA. Esses eram os indicadores. Agora, o nosso painel de metas, ele tem venda-valor, ele tem margem EBITDA, mas ele tem NPS, ele tem base ativa de clientes, ele tem margem, produto. Então, ele foi sendo composto por indicadores que falam também do cliente. Legal. Né? Então, essa é uma primeira resposta. Acho que isso, quando você olha o painel de metas há 3 anos atrás e olha agora, você vê claramente que é outra empresa. A empresa mudou, ela não olha mais só venda-valor, ela olha o cliente, a base ativa, ela olha o churn, ela olha o NPS, se eu estou sendo bem avaliado ou se eu não estou. Isso tudo está no painel de metas. Cada loja tem sua meta, sim, de vendas. Esse painel de metas que eu estou falando para você aqui, ele é corporativo, então ele vale para todo mundo. Legal. Dependendo do atingimento desse painel, a gente recebe mais ou menos bônus, né? Tem um atingimento mínimo que viabiliza o pagamento do bônus. Vou mandar meu currículo pro Hortifruti. Vou ter que atualizar, porque eu não estou com ele atualizado. Será que eu consigo? Não tá com ele atualizado, mas olha, é duro o negócio, viu? Do varejo. Varejo é hard, né? É hard, é muito... É que nem eu falei mesmo, acho que alguém falou essa expressão uma vez e eu fiquei com ela na minha cabeça, essa coisa do dedo no pulso, é muito isso mesmo. Às vezes eu tô sentada na minha mesa, a gente fez uma campanha de marketing, ativou a loja toda, tá lá cheia de coisa pendurada na loja. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Aí eu vou lá ver. Aí desço lá, quando eu olho, eu falo, meu Deus, isso aqui não vendeu nada. Não vendeu nada, isso aqui não tá funcionando, essa comunicação não tá boa. Pergunta pro cliente, você entendeu aquela plaquinha ali?
Que plaquinha? Ele nem viu a plaquinha, vamos Nossa. mudar. Então, o varejo ele tem isso de bom. Responde rápido, né? Responde muito rápido. Você mesmo consegue olhar e falar assim, deu certo, deu errado. Tá indo, parece que vai dar certo. E tem um parece que vai dar errado. conjunto, né? Você tem que juntar as ofertas ali, arrumar, tem todo um processo de design também, né? Todo um processo de Porque trade. Tem o trade todo. Gigante rolando por trás daquilo ali. E é um desafio, porque assim, que nem eu te falei, são 76 lojas. Você fazer 76 lojas... Tá no ar o tempo todo. O tempo todo é muito difícil. Uhum. É muito, muito difícil. Então, a gente precisou também desenvolver vários processos de auditoria, fiscalização em loja, para poder trazer um indicador, mostrar, olha, loja tal, a taxa de ativação de material promocional está abaixo de 70%. Significa que estamos jogando R$5.000 fora, porque já pagamos por esse material e você não ativou, fulaninho. Então, a gente chega nesse nível com eles, para a gente poder fazê-los entender que, cara, precisa colocar lá o que a gente está falando para colocar. Precisa fazer uma exposição de produto decente. Se o comercial negociou um produto com a indústria muito legal, isso precisa estar exposto na loja de forma diferenciada. Então, esse trabalho de trade, cara, é um trabalho... Trade marketing ninguém merece, eu falo. Não, ninguém merece. Eu trabalhei na Coca-Cola, então assim, então, a gente sabe exatamente como é que funciona isso. Falamos de campanha, você entrou em campanha. Entrei. Estamos chegando na melhor época do ano para se vender. Natal tá aí, né? Sim. Então, eu disse que Patrícia está fechando o nosso podcast do ano porque hortifruti todo mundo quer estar saudável e quer comprar. Como é que vocês estão preparados? O que vem de novidade aí para os clientes hortifruti Natal? Porque tem campanha. Hortifruti é o rei da campanha. É o rei a gente da campanha. chega lá, tem uma campanha. Isso. Então, a nossa campanha de Natal desse ano, ela tá vindo com uma pegada que a gente começou a construir no ano passado, é a retrospectiva. Então, a gente começa a falar, a perguntar para as pessoas, né, como é que foi seu ano? Ele foi mais leve ou foi mais pesado? Ele foi mais doce ou foi mais salgado? E aí a gente usa elementos nossos, né, do nosso portfólio de produtos dentro dessa comunicação. A ideia é fazer você refletir mesmo sobre o seu ano, sobre as suas conquistas, as suas realizações ali, como é que esse ano foi para você, né? E como é que ele foi para a gente junto com você ali. Então, a gente traz os elementos ali do hortifruti para dentro da campanha. A gente tá com um garoto propaganda que deu super fit com a nossa marca, que é o André Marques. Ele tá com a gente já desde do aniversário, que foi em agosto. A gente continua a parceria com ele agora na campanha de selos, né? Que a gente está rodando. E agora no Natal ele também vai entrar na campanha, né? Levando isso para as redes sociais. Ele impulsionou bastante a marca nesse período. Né? Tá bastante engajamento. Mas a gente está indo com essa pegada e com produtos muito, muito diferenciados de marca própria. Então, tem um panetone maravilhoso de lata, recheadíssimo, que a gente está colocando aí, que é delicioso. Tem um bombonzinho de panetone, que é maravilhoso. São produtos tudo sazonais. Que engorda, gente. Ela de marca própria. É saudável, mas engorda. Engorda. Mas faz bem, é só no Natal. É só uma vezinha. A gente está indo com esses produtos sazonais. A gente tem um carro-chefe nosso do Natal, que é encomenda de ceias de Natal. Então, as pessoas encomendam as ceias. A gente prepara e você vai lá e retira a sua ceia no dia do Natal, né, no dia 24. A gente faz isso para o Ano Novo também. Esse ano a gente vai fazer isso também muito forte. Estamos indo com muita mídia out of home nas regiões que a gente tem loja, né? Isso também é uma coisa diferente que a gente está fazendo esse ano. E acho que é isso. Acho que é trazer essa pegada de retrospectiva para o cliente, para a gente, né? Para a gente olhar vou ficar ansiosa aí lembrar para ver das coisas boas. E a gente falou de quase tudo que eu digo. Se a gente for pensar no marketing 1.0, 2.0, 3.0, falei de preço. Vocês são preços premiums, qualidade de produto alto padrão, né? Logística e entrega com tecnologia. A gente já falou campanha e preocupação com o cliente. Tá tudo orquestrado, né? Então o hortifruti está todo preparado. Mas vamos falar da concorrência. Sim. Né? Porque a gente tem as grandes redes de supermercados, né? Tem algumas redes que trabalham, vamos no
Pão de Açúcar, Zona Sul, vamos pensar assim nesse eixo que a gente está falando aqui do Sudeste. Não sei Minas, porque aí tem outros concorrentes que aí vocês conhecem. Como é que é o posicionamento? Como é que é essa competição? Porque a competição existe. E como é que vocês fazem estratégias de retenção? Pergunta fácil. Fez uma pergunta básica agora, Ieda. A gente pode deixar para o próximo podcast, então, né? A gente fala de concorrência. A gente fala de concorrência, né? Mas essa coisa do competidor é interessante, né? Que quando você fala do hortifruti, você pensa no competidor do hortifruti, você vai direto no Pão de Açúcar, no Zona Sul. Em São Paulo tem o Oba, que é um mercado, e o San Marché, que são mercados que são mais ou menos do mesmo segmento que a gente. Mas hoje em dia, se você parar para pensar, o meu competidor ele não é mais só o supermercado. A gente fez uma pesquisa recentemente com os clientes da minha base e eles disseram para mim que hoje eles preferem comprar carne em boutique de carne. E a feira? Eles não compram carne em supermercado, eles preferem comprar em boutique de carne. Então, assim, esse é um outro concorrente que ninguém mapeou. Isso. Então, se você não pergunta isso para o cliente, você não vai saber que você tem esse concorrente. Outra coisa, a gente tem grandes marketplaces aí vendendo alimentos. Isso. A gente tem Amazon vendendo alimentos, a gente tem Magalu vendendo alimentos, a gente tem Mercado Livre vendendo alimentos. O meu concorrente não é mais só o Pão de Açúcar e o Zona Sul. Se eu olhar dessa forma, eu estou tendo um olhar muito míope da situação. Eu acho que a gente precisa sempre, Eda, assim, a gente está sempre perguntando para o cliente. É uma preocupação, então, de vocês sempre estar fazendo todo... Olhando quem é o meu concorrente. Em cada categoria. Porque eu vendo várias coisas, eu não vendo só fruta, verdura e legume, eu vendo mercearia, eu vendo carne, eu vendo peixe, eu vendo rotisseria. Vende eu vendo frios, eu vendo padaria. Né? Então, assim... Vende sopa. A gente vende sopa, que é deliciosa. Podem comprar, que é muito boa. Muito boa. Então, assim, a gente tem concorrentes diversos. Uma padaria é meu concorrente em determinado momento. Uma boutique de carne é meu concorrente vende sucos, em determinado açaí, momento. Né? Que é muito bom. Açaí do hortifruti é maravilhoso. Então... Salada pronta, ele tá lembrando aqui, a salada pronta é um grande carro-chefe da lanchonete, faz super sucesso. Então, assim, a gente está sempre olhando para o mercado dessa maneira, com a cabeça mais aberta. A gente não está só olhando o Pão de Açúcar e só olhando a Zona Sul, a gente está olhando com a cabeça aberta de, cara, quem é hoje o meu concorrente para entender como que eu me posiciono em determinada categoria. Pode ser que eu vire em algumas categorias e fale assim, não, aqui beleza, aqui essa briga aqui eu não vou brigar. Aqui o meu concorrente é o Mundial, é o Guanabara, é o Pão de Açúcar, beleza, tá tudo certo, lá. Fica aqui. Aqui, isso aqui vai me machucar, eu preciso brigar essa briga aqui e o cliente está dizendo que ele compra isso nesse lugar. Como é que eu faço para, dentro de um supermercado, ficar mais parecido com esse lugar? Então, é dessa forma que a gente está lidando com a concorrência. E, de novo, olhando muitos dados. Então, Nielsen, Ibope, Scantec, pesquisa com cliente, tudo que você possa imaginar, a gente usa lá dentro para poder ter a visão. É o termômetro, né, Paty? É o termômetro, para poder ter a visão de onde a gente está pisando e como é que o mercado e as pessoas estão mudando, né? Estão se movimentando. É lógico. Gente, a gente falou muita coisa hoje aqui muita. A gente falou tudo praticamente de marketing, a gente falou de tecnologia, a gente falou de canal, a gente falou de quase tudo aqui. Teria papo para mais 1 hora, a gente tem só mais 5 minutos e eu queria deixar para você com a minha frase, que eu sempre falo, e para você também falar com o público, falar com o nosso público do Tech Club. Nós somos um grupo que a gente atinge grupo de empresas, grupo de clientes também, né? Porque a gente tem ali o nicho, porque a tecnologia está presente na vida de todo mundo. Nós somos móveis e, sendo móveis, a gente tem tecnologia na veia dentro da gente. Então, tem aquela minha perguntinha, ser digital não é opcional, Paty? E deixa o recado para o pessoal, onde as pessoas podem te encontrar, se quiserem saber mais da Paty, as tuas redes, os teus canais, é todo teu esse espaço. Muito obrigada. Primeiro, agradecer de novo aqui a Ieda pelo convite, eu adorei estar aqui falando, nem senti o tempo passar. Muito rápido. Porque eu estou falando de um assunto que eu adoro, de verdade, assim, eu gosto muito desse assunto, desse tema, sou apaixonada pelo trabalho. Eu não acho que ser digital é uma opção, não. No varejo, para mim, ser digital é necessário. Você precisa, é impossível
impossível você acompanhar a velocidade com que as coisas estão mudando e a quantidade de informação que existe e tudo que acontece se você não for digital, se você não tiver processos digitalizados, se você não tiver pessoas com skill para olhar os dados, se você não tiver seus dados organizados, é impossível você acompanhar o mercado, acompanhar o cliente, acompanhar o mundo, não dá. É um volume muito grande de coisa. Então, para mim, não é opcional ser digital, para mim é uma coisa que é isso ou isso, não tem outro caminho a seguir. Existência. É existência. Não é mais uma coisa que diferencia as empresas, é uma coisa que é a sua licença para competir. Hoje em dia é você ser digital. Se você não for, acho que você em muito pouco tempo vai estar fora do jogo, porque você não vai conseguir acompanhar aquilo ali. Então, acho que esse primeiro recado que eu respondendo a sua pergunta, que eu queria dar. E depois, assim, como eu falei para vocês, eu gosto demais desse trabalho. Acho o Hortifruti uma empresa que se preocupa genuinamente com os clientes, genuinamente mesmo, de mudar processo mesmo, de ouvir, de falar, eu acredito nisso, mas o cliente está dizendo aquilo, a gente vai mudar. Então, eu gosto demais de trabalhar lá por isso, né? E, assim, quem quiser trocar uma ideia, falar comigo, eu vou passar aqui o meu... No LinkedIn, acho que é fácil de me achar, é Patrícia Carneiro. É a Pacar da minha época. Eu era Pacar, na época que eu trabalhava na Embratel, era Pacar, na época trabalhava com a Ieda lá. Mas é Patrícia Carneiro, se procurarem lá no LinkedIn vão me achar. O meu e-mail, eu vou falar aqui, se vocês quiserem, alguém tiver interesse, quiser mandar alguma mensagem, é pacar2008, olha só, pacar2008@hotmail.com. A gente pode trocar ideia, pode mandar mensagem, não tem problema nenhum, a gente vai conversando, é um tema muito bacana, muito obrigada, viu, pelo espaço. Sensacional, e que a gente tenha 2024 recheado de muitos alimentos saudáveis e bons, e que vocês proporcionem para a gente que é cliente, eu sou cliente, cada vez mais essa qualidade que a gente encontra no Hortifruti. Gente, esse foi mais um podcast muito maneiro, não foi? Falamos de hortifruti, falamos de alimento, falamos de estratégia, tecnologia. Patrícia deu uma aula aqui de tudo. Patrícia marqueteira, Patrícia foi BI muito tempo, assim... Espetacular, Patrícia. E sigam o nosso canal, @martecco no YouTube. Clica no sininho, se inscreve, compartilha, porque quando você compartilha e clica no sininho, a gente engaja e outras pessoas vão ver o podcast da Patrícia e de todos que a gente está proporcionando. Por quê? Porque ser digital é democratizar o conhecimento. E hoje a gente falou de varejo, e um varejo classe A. Gostou? Curtiu? Então compartilha. Esse é o canal. Obrigada, Patrícia. Obrigada. E a gente vai fazer outro em 2024, Vambora, com certeza. Vambora? Eu topo, É tô isso, dentro. gente. Tchau, até a próxima. Até a próxima.